Atenção, porque essa reportagem agora, você só vai ver aqui, você não vai ver em mais nenhum outro lugar. Então, lá que você estiver fazendo, mas estiver comendo aí, cortando o bifão, olha para a TV e vamos entender juntos. O caso que nós vamos trazer para você agora, ele é delicado, ele é muito difícil até de ser contado. A funcionária de uma empresa terceirizada pela Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, é investigada pela polícia. Atenção, é exclusiva, hein? Porque teria agredido um menino autista de 6 anos de idade, um adulto agredindo uma criança. Ela teria derrubado a criança no ônibus da escola, naquele ônibus especial, no momento em que eles iam para a associação, onde esse garotinho estuda e tem o direito disso. A mãe diz ter ficado sabendo tudo depois de uma semana. 7 dias depois é que avisaram a mãe. Imagina você, se põe no lugar da mãe. 7 dias depois você fica sabendo o que aconteceu com o teu filho. E agora ela está desesperada. Porque ela sabe o seguinte, é um desafio enorme fazer com que as crianças com autismo passem a se socializar, sociabilizar, a quererem confiar em outras pessoas que não aquela única, que normalmente é o pai ou a mãe. Esse episódio pode ter feito essa criança retroceder lá no desenvolvimento dela. A criança estava aqui, pode ter feito ela voltar lá para trás. A nossa equipe foi até Ponta Grossa e a nossa reportagem especial de hoje para contar essa história para você. Porque isso aqui não pode ficar assim. Essa criança precisa voltar a conviver. Ela tem o direito. Mostra. Para uma criança com autismo severo, como é o caso do Anthony, de apenas 6 anos, cada passo rumo à autonomia é uma grande conquista. No entanto, depois do que aconteceu, a Nicole, mãe do menino, sente que o esforço que teve até aqui para o desenvolvimento do filho sofreu um grande prejuízo. Eu dei 10 passos para frente com ele. Depois da socorrida é como se eu voltasse 20. Toda a confiança que eu tinha... Todos os medos? Voltaram. A criança frequenta a associação onde tem acompanhamento psicopedagógico. O percurso feito com transporte oferecido pelo município dura pouco mais de 20 minutos. No caminho de casa até a associação, Anthony pegou no sono e, ao chegar ao destino, teria sido agredido pela monitora do ônibus. Ela já levantou ele de uma forma meio forte, né? E nisso ele se desequilibrou também e caiu. E ela, em vez de prestar um atendimento, não, ela levantou ele daquele jeito e já soltou ele para a escola. Bateu a cabeça naquele dia. E naquele dia os professores me relataram que ele ficou muito nervoso o dia todo na escola. A criança não fala e, por isso, a família só ficou sabendo do que aconteceu quase uma semana depois. Como que você descobriu? Pela própria pessoa que fez a agressão. Que ela chegou para mim, na hora que eu fui levar ele para ir para a escola novamente, ela falou: por acaso ninguém da escola veio reclamar para você? Eu falei: reclamar sobre o quê? Ah, sobre mim. Eu falei: que estranho, não recebi reclamação de ninguém. Daí ela falou: ah, então tá bom, na volta do ônibus eu converso com você. E nisso eu liguei na escola. Falei: oi, o que aconteceu com a monitora, né? E com vocês, que provavelmente às vezes não sei o que poderia ter acontecido. E daí que eles falaram: Nicole, podemos te ligar? Que eles já iam entrar em contato comigo para explicar certinho a situação. A família registrou um boletim de ocorrência no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente da cidade de Ponta Grossa, onde o caso aconteceu. Nós ainda temos testemunhas para ouvir, para verificar as condições em que essa criança teria sofrido essa queda dentro desse ônibus escolar. Né? Há uma possibilidade aí, talvez, da prática de uma lesão, dos maus tratos, mas isso só realmente com as investigações, maiores diligências, que nós vamos ter certeza do crime e se houve efetivamente crime contra essa criança. Diante dos fatos, nossa equipe de reportagem veio até a Secretaria Municipal de Educação aqui da cidade de Ponta Grossa para saber se o órgão está ciente da denúncia e se alguma medida está sendo tomada em relação à empresa terceirizada que presta esse serviço de transporte aos alunos do município. E se alguma assistência também está sendo oferecida à família da criança. Um funcionário nos recomenda ir até a sala da secretária e a assessora jurídica da Secretaria de Educação nos recebe.
A assessora explica que assim que o órgão ficou sabendo do caso, tem tomado todas as medidas legais, inclusive pedindo o afastamento da funcionária que teria agredido a criança. A empresa é terceirizada, então as notificações já foram encaminhadas para a empresa, né? Os trâmites administrativos foram devidamente tomados e no momento adequado, porque nós estamos atendendo prontamente desde o início ao qual nós ficamos sabendo dessa notícia. Com receio do que possa acontecer, a família espera uma solução breve para que a criança volte a frequentar as aulas. Quando acontece uma coisa dessa, a gente fica sem chão, né? Porque a gente vive para ele, cuida dele, para um estranho chegar sem ter um mínimo de carinho, um mínimo de empatia, um mínimo de cuidado. Eu acredito que a justiça vai ser feita, entende? E que a dor que eu tô sentindo, eu não posso explicar para você, porque eu só cuido dele. Para alguém vir, e nem que seja um aperto no braço, dói na gente, porque ela continua lá. Hoje eu não pude mandar ele porque ela estava no ônibus. Fiquei com medo, né? Que às vezes ela tá com raiva e pode até vir a machucar ele de novo e ele vai me falar? Não. Doutora, peraí, né? É uma vergonha você falar que isso acontece numa empresa contratada por uma secretaria de educação que tem obrigação de dar educação para esse menino, a educação cognitiva, para ele se desenvolver, para ele se sociabilizar. Isso pode. A expressão da mãe é muito certa. Eu dou 10 passos para frente e 20 para trás numa situação dessa. Veja, é uma pessoa que está lá para ser monitora, ou seja, para garantir a segurança dessas crianças dentro do ônibus, para garantir o correto embarque e desembarque. É isso que ela tem que fazer. Ela sabe, primeiro, que está lidando com crianças, uma criança de 6 anos. E segundo, que ela está lidando com crianças que são especiais. Precisa de um tratamento, um cuidado especial. Que tem um cuidado diferenciado, com um pouquinho mais de paciência. O trato é outro, né? Um pouquinho mais talvez de lentidão em algumas situações, né? Ter realmente um conhecimento. E daí, assim, ela falou, um estranho. Não é um estranho, é uma pessoa que ficou contratada para isso, que está lá, não sei há quanto tempo, trabalhando com essas crianças. Então, é tanto mais grave. E quando você fala numa pessoa que tem aspecto autista, a gente tem que lembrar exatamente isso, que essa convivência, essa sociabilização, esse contato com outros seres humanos, para essas crianças, para essas pessoas é muito difícil, né? E essa dificuldade, tentando dia a dia transpassar por ela, e de repente acontece um incidente desse tamanho... Regride tudo. Que faz você perder um trabalho talvez de anos, né? É isso, né? A identificação de uma criança com transtorno do espectro autista com TES, dificuldade de sociabilizar. Você evolui, faz a criança sociabilizar e ela começa a desenvolver o cognitivo dela, começa a aprender outras coisas, perde tudo por um erro de alguém que era para estar preparado e não está para fazer o atendimento. Se no primeiro momento a criança tivesse caído, ela tivesse socorrido a criança, comunicado o motorista, olha, caiu, vamos ver o que está acontecendo. Mas não, o pior é que a escola também não comunicou imediatamente à mãe, né? Exatamente, né? E a escola tem essa responsabilidade também. Estava sob a guarda, sob a tutela do Estado. A empresa terceirizada não interessa, quem contratou foi o Estado. Cupim elegendos. É isso, estava sob a tutela do Estado. O Balanço Geral procurou a empresa de ônibus que presta serviço para a prefeitura e também com a associação onde o menino estuda para saber por que a mãe não foi avisada. Só uma semana depois das supostas agressões, porque a mulher confessou. E meio sem querer. Não, porque a mulher falou, né? Foi perguntar, foi você que reclamaram de mim? Do tipo, o que estão falando de mim, né? Mas em nenhum dos casos houve retorno para as nossas ligações. É isso, a falta de esclarecimento é o pior que vocês podem fazer nesse momento, né? Eu fico pensando na criança. O foco agora é ela. Será que vocês têm essa capacidade de dar o foco para ela? 100%. Absurdo, né? Deixa eu falar.